Salmo 116, quem achou? Versículo 12 e versículo 13. Versículo 12, versículo 13. Quem não achou, acompanha aqui no Datashow. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tá bom? Só esses dois versículos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, como o teu filho já orou, Pai. Ministra nas nossas vidas, nossos corações nesta noite. E eu já te agradeço e te louvo pela tua presença neste lugar. Amém. Meus queridos irmãos, esse é um dos salmos mais emocionantes da vida, irmãos. Porque aqui é alguém que foi ali num momento de muita angústia e muita adversidade, irmãos, ele foi livre. Ele foi liberto pelo Senhor. Foi essa experiência que ele teve no momento da angústia. Deus ouviu a sua oração. Então, o salmista, se a gente for ver aqui no mesmo salmo, versículo 3, a gente vê a situação que esse salmista estava, né? Ele vai dizer assim no versículo 3, que cordéis de morte me cercaram, ou seja, os laços da morte estavam cercando ele, e angústias do inferno se apoderaram de mim, e eu encontrei aperto e tristeza. Ele estava muito angustiado, porque os laços da morte, irmãos, estavam ao seu redor. Era alguém, irmãos, que estava cercado numa situação muito adversa, e ele estava muito angustiado com aquela situação. Aí o versículo seguinte vai dizer assim: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E aqui nos versículos que a gente leu, 12 e 13, ele vai dizer, porque Deus livrou ele da situação que ele estava vivendo, e ele vai dizer que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito na minha vida, né? Assim como nós, irmãos, quantos benefícios a gente tem recebido do Senhor, irmãos? Quantas vitórias a gente tem recebido do Senhor em momentos adversos, como nós vimos aqui nesses 3 testemunhos. Então, queridos, no momento da dor do salmista, ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração. E depois de experimentar esse livramento, aí surge uma pergunta tão profunda no seu coração, que é aí o versículo 12: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Depois que o Senhor operou na sua vida, ele fica tão grato a Deus, que ele fica se questionando: o que eu vou fazer para agradecer ao Senhor pelos benefícios dele na minha vida? Essa, irmãos, não é uma pergunta que ele está fazendo, uma interrogação de obrigação: o que é que eu tenho que fazer agora? Não, ele está fazendo esse questionamento, irmãos, pelo amor e gratidão que ele está tendo ao Senhor. Porque, irmãos, a gratidão é uma das marcas da vida cristã. O cristão, ele tem que ser sempre grato ao Senhor. Infelizmente, irmãos, a gente está vivendo tempos, né? Aí que muitas pessoas, elas pedem muito a Deus e poucas sabem agradecer a Deus, irmãos. Poucas sabem agradecer a Deus. Nós estamos vivendo a proporção lá daquele encontro de Jesus com aqueles leprosos, né? Que eram 10. Todos foram curados e só um voltou para agradecer a Deus. Então, é a mesma proporção que nós estamos praticamente vivendo hoje. Muitos têm sido abençoados pelo Senhor, irmãos, mas poucos têm se lembrado de agradecer a Deus, de ser grato a Deus. Não somente, irmãos, uma gratidão, como que a gente pode dizer? Não, eu sou... Não, a gratidão tem que ser pública, irmãos. A gratidão tem que ser testemunhada. A gratidão tem que ser expressa. A gratidão tem que ser louvada. A gratidão tem que ser glorificada. Você está compreendendo aqui esta noite? Se você está compreendendo porque você está com a sua boca fechada, comece a agradecer já a Deus aí. Levanta a tua mão, levanta a tua voz e diz: muito obrigado, Senhor,
teus benefícios na minha vida. O salmista diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, né? Ele se questiona, irmãos, porque muitas das vezes, irmãos, nós enxergamos apenas as bênçãos grandes, apenas as bênçãos que são sobrenaturais, mas nós nos esquecemos, irmãos, das pequenas bênçãos, das pequenas misericórdias de Deus para nossas vidas, que são diárias, né? As pequenas misericórdias. Deus, irmão, nos protege, Deus nos sustenta, Deus nos livra de perigos, como nós vimos aqui no testemunho da irmã Carla, e às vezes nós não percebemos, irmãos, só pelo fato de nós nos acordarmos aí com o fôlego da vida, irmão, já é motivo de nós agradecermos a Deus, é prova da graça de Deus para conosco, irmãos. E quando, irmãos, nós começamos a perceber isso, aí o nosso coração se enche de gratidão. Aí nós nos tornamos mais gratos a Deus, quando a gente começa a perceber a mão de Deus se movendo nas pequenas coisas, irmãos. Há uns 2 domingos, foi um domingo retrasado, eu dei um testemunho aqui, que com relação àquela questão que eu vinha de Itapipoca, e nós ficamos, o carro deu problema lá numa cidade, antes de chegar numa cidade chamada Tururu, e o carro não estava, o sistema de arrefecimento do carro não estava funcionando, porque furou lá um caninho e a água estava descendo, e nós passamos pelo Tururu, ninguém podia ajeitar, porque era um sábado à tarde, as oficinas tudo fechadas, já quase 5 horas da tarde, e um mirim, irmãos, nós chegamos, e Deus colocou lá um senhor, já estava se arrumando para ir para a igreja lá, tudo fechado, mas ele abriu, veio nos atender, ele indicou outra pessoa que poderia resolver o problema. Depois eu fui para essa pessoa, voltamos lá para procurar uma peça, ele abriu a oficina. Então, irmãos, somente Deus que pode, irmãos, nos ajudar em meio às nossas adversidades, irmãos. Um sábado já de noite, irmãos, numa cidade pequena de interior, mas Deus colocou as pessoas certas. Eu estava até falando à minha esposa, quando a gente vinha: minha filha, qualquer dia que a gente vier por aqui, eu vou trazer um presente para esse homem, pelo fato da boa vontade dele de nos abençoar. Só em ele estava já todo banhado para ir para a oficina, veio olhar o carro, abriu o capô, olhou. Depois, irmãos, a gente foi para outro mecânico e voltamos, ele abriu a oficina lá, aquelas portas grandes, foi procurar peça com outro homem, com a maior boa vontade do mundo, irmãos. Então isso é a mão de Deus ao nosso favor, irmãos, e se nós passamos por isso, a gente já está vendo que pode ter sido um livramento que Deus nos deu lá na frente, ou que no outro dia que a gente viria, a gente decidiu vir no sábado, então já Deus estava trabalhando. Eu não sei o que foi que aconteceu, eu sei que eu tenho um Deus que me guarda, eu sei que eu tenho um Deus que abre porta, eu sei que tem um Deus que tem cuidado da minha vida, e por isso eu sou grato a esse Deus. Amém, irmãos? E a gente tem que ser grato, irmãos. Então, queridos irmãos, existem batalhas espirituais acontecendo ao nosso redor. Às vezes são batalhas que nós não conseguimos ver. Aliás, Deus até colocou aí para a gente fazer um filme aí, viu, Letícia? Com relação a isso aí, né? Deus já me deu mais ou menos como é que é, né? Tem até já o personagem que vai ser o tentador de um lado, e o outro vai ser usado pelo Senhor, né? Ninguém imagina quem vai ser o tentador, né? O anjo eu estou pensando no Eduardo, né? Usado pelo Deus, né? Agora o tentador ninguém sabe quem é não, né? Quem é que faz um papel muito bem do tentador? Irmão Douglas, né? Mas, irmãos, nós passamos batalhas diretas, né, irmãos? E Deus, Ele opera, irmão, no campo do invisível, no campo das batalhas espirituais. Ele envia os seus anjos para nos guardar. Ele abre portas invisíveis. Eu tenho um testemunho, irmãos, não sei se eu já dei aqui nessa igreja.
que Deus, há muitos anos atrás, eu era novo convertido, Deus usou um anjo para me livrar. Deus usou um anjo. Não sei nem se eu namorava com a Rosinha já. Eu estava ali em frente ao SESI da Parangaba, do outro lado tem a Universal, e eu estava esperando o ônibus. E um camarada do outro lado me chamando. É você mesmo, vem cá. E aí eu atravesso, né? Quando eu chego no meio da pista, irmão, eu escuto a batida. Quando eu olho para trás, um carro entrou no poste onde eu estava. E quando eu olho para frente, cadê o homem que estava me chamando? Os irmãos estão compreendendo? Eu creio que eu não era nem crente ainda, nessa época. Deus já tinha um projeto da minha vida. Deus, ele usa os seus anjos. São batalhas espirituais. Deus usa, irmãos, situações para nos livrar. Ele usa os seus anjos, irmãos, para nos ajudar. E muitas das vezes, irmãos, a gente está reclamando de algo que não aconteceu, e muitas das vezes é um livramento que Deus está nos dando, né? E a gente está reclamando, mas é Deus às vezes nos dando um livramento lá na frente de alguma coisa. Nem todo milagre, irmãos, que Deus faz nas nossas vidas é um milagre barulhento, irmãos. Às vezes Deus, ele faz milagres, acontece no silêncio, irmão. Deus nos livra de acidentes, de doenças, e a gente não sabe o que está acontecendo, irmãos. Um coração sensível a Deus, ele aprende a ser grato nas coisas, irmãos, que ele mesmo tendo a compreensão, ele tem a sensibilidade de saber que é uma coisa espiritual, que é alguma a ação que Deus está operando para nos abençoar. A Bíblia diz, irmãos, em Lamentações 3, 22 e 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E essas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém, irmãos? Então, Deus não cuida de nós apenas nos momentos especiais, irmão. Ele cuida de nós todos os dias. Todos os dias. Eu não sei, foi o Axel que disse aqui na introdução, né? Que se não fosse a bondade, a misericórdia de Deus, a gente já tinha sido consumido, irmãos. Então, a gratidão, a gente só vai ser grato a Deus quando a gente tiver essa consciência que nós somos abençoados por Deus, irmãos. Nós somos abençoados. Eu não estou falando aqui de dinheiro, eu não estou falando aqui de falta de lutas, não. Eu estou falando aqui, irmãos, que nós somos abençoados, porque mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às privações, Deus está conosco, irmãos. Deus é Senhor das nossas vidas. Ele tem cuidado de nós em todos os momentos. E quando a gente tem essa gratidão, irmãos, no nosso coração, ou como melhor dizendo, quando a gente tem essa consciência de que a gente é filho de um Deus tão maravilhoso, aí nasce a gratidão no nosso coração. Amém, irmãos? Jacó, irmãos, a gente sabe muito bem a vida de Jacó, o quanto ele sofreu na terra estrangeira, com o seu sogro Labão. Na volta, quando ele vai voltar para se encontrar com seu irmão, ele passa uma noite lá acampado, e aí ele fala o seguinte para o Senhor, Gênesis 32, 10. Olha o que Jacó vai falar para Deus. Ele vai reconhecer, irmãos, que tudo que ele passou, todas as lutas, dificuldades, mas tudo, ele está voltando agora para sua casa, com uma família grande, muitos animais, muitas riquezas, muitos pastores. E aí ele diz assim: eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 grupos. Ele tinha ido sozinho, mas agora ele voltava, irmão. Era muita gente. Ele mandou primeiro a mulher dele com
os filhos, os animais. Depois ele ficou com um grupo para ir em seguida, porque ele tinha medo do irmão dele, né, estar irado. Então, ele reconhece, ele tem um reconhecimento, ele é grato a Deus pela sua vida, pela sua história. Mas sabe por quê? Porque Jacó olhou para trás e percebeu que tudo que tinha conquistado tinha vindo da mão de Deus. Tudo que ele tinha ali agora tinha vindo da mão de Deus. O homem que ele era agora foi porque Deus levou ele por aqueles caminhos. Foi um caminho de sofrimento, de provação. Mas agora ele está compreendendo que Deus permitiu que ele passasse aquelas lutas, porque era o tratamento de Deus para a vida dele. E aí ele diz, né, quem sou eu? Eu não sou digno de tantas bênçãos de Deus. Ele está reconhecendo o que Deus tem feito na vida dele. Você reconhece, irmão, o que Deus já fez na sua vida, o que Deus está fazendo, mesmo em meio às lutas, irmãos, é porque Deus, ele é bom demais, irmãos. Aí no Salmo 116, no versículo 13, o salmista vai dizer: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Por que ele está dizendo tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, irmão? Ele está colocando aqui, ele já não sabe como agradecer a Deus de tantos benefícios que Deus tem feito na sua vida, e agora ele está reconhecendo, irmãos, que pode ter dinheiro, pode ter bens, pode ter conquista, posições, mas tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Tudo isso pode acabar um dia, irmãos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós não vamos levar nada desta terra. Não é isso, irmãos? É por isso, irmão, nossa gratidão deve estar baseado não em coisas materiais. Eu vou ser grato porque Deus vai me dar coisas materiais. Não, mas eu tenho que ser grato pela salvação que Deus tem nos dado, irmão. Em primeiro lugar. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, a salvação. É isso que ele está dizendo aqui. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A Bíblia diz também que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. É isso que ele está dizendo em primeiro lugar. A gente é grato porque nós somos salvos, irmão. Tudo isso aqui vai passar. Eu estava conversando com uma pessoa, foi com o Luan, foi a pregação que ele fez lá no Benjamin, que ele falou muito bem com relação ao Eclesiastes lá, sobre tudo é vaidade, tudo que a gente procura nessa vida é vaidade, né? Se não for firmado nas coisas espirituais, nas coisas eternas. E eu falei para ele: Luan, eu tenho uma seguinte filosofia: todo homem, todos nós aqui, irmão, a gente, irmão, se preocupa, corre para um lado, corre para o outro, irmão, só para construir para quê, irmãos? Para deixar para os outros. A gente luta todo dia, irmão, para conquistar, para juntar para quê, irmão? Para a gente deixar para os outros. É ou não é? E muitas das vezes ainda deixa confusão. É filho brigando, meu irmão. Meu irmão, tem cada família aí que eu vou dizer, viu? Misericórdia, irmão. Tem família que você quer saber se uma família é unida, irmãos? É na hora de dividir a herança. Tem família, irmão, que morre e mata por causa de uma geladeira. Não, meu pai deixou, foi para mim. A geladeira é minha. Não sei o que. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Então, tudo que a gente constrói é para deixar para os outros. Ninguém vai levar nada. Ninguém leva nada, irmãos. Nada. Por mais que a gente conquiste. Tá aí, um dos cabas mais ricos do Brasil, né, foi recentemente, foi o Silvio Santos. Quanto foi que ele levou? Não levou nada, irmão. Não leva nada. Então, a salvação é aquilo de mais precioso que nós alcançamos, porque além de nós, irmãos, estarmos salvos nesta vida, tem uma eternidade pela frente, irmãos. Não tem fim. Na presença de Deus, irmãos. Na presença santa do Senhor. Amém? A salvação em Cristo é a maior dádiva que Deus poderia nos dar. Enquanto as coisas dessa vida são temporárias, a salvação tem valor eterno, nunca vai acabar. Amém? E quem entende isso, irmãos, nunca vai deixar de ser grato a Deus, né?
Eu sou salvo, eu sou grato ao meu Senhor, porque Ele se revelou a mim, porque Ele usou pessoas para falar do seu amor, porque Ele deixou as suas escrituras, porque Ele fez um plano para me alcançar, e hoje eu sou salvo, e eu agradeço a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lá em João 3,16, né, revela que Deus, Ele deu o seu Filho em favor das nossas vidas. A cruz foi o maior ato de amor da história. Não existe presente maior do que este, não, irmãos. Do Senhor morrer por nós, sendo pecadores, nós pecadores, né? E Ele morreu por nós, se entregou por nós, nos salvou. Então nós devemos ser muito gratos a Deus, irmãos, gratos. Amém? Então, queridos irmãos, eu vou adiantar aqui um pouquinho, irmãos, porque eu quero orar, a hora já está um pouquinho avançada. Amém, irmão? Então, quem entende a salvação vive agradecido. Quem sabe, o Axel falou aqui, muito bem no começo, o diácono Axel. Quem sabe de onde foi tirado, irmãos, não vive reclamando da vida, não. Tem que ser grato. Quem sabe o que Deus fez na sua vida tem que ser grato. Eu sou grato porque eu sei o que Deus fez na minha vida, porque se Ele não tivesse operado na minha vida, talvez eu não fosse mais nem vivo, irmãos, porque Deus me livrou de tanta coisa. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, irmãos, quando a gente olha para a nossa história, cada um de nós aqui, quando a gente olha para a nossa história do passado, a gente vê como Deus trabalhou, irmãos, para nos trazer para a sua presença. A gente vê, irmãos, quanto livramento Ele nos deu, não é ou não é, irmãos? Quando eu me lembro tanto de livramento que Deus me deu de morte, irmãos, desde eu pequeno, de colo, Deus me livrou, irmãos. Às vezes, toda segunda-feira, geralmente eu vou para casa da minha mãe, aí às vezes a gente fica conversando, a Rosinha fica só vendo os testemunhos que Deus fez na minha vida, sabe? Porque o diabo tentou me matar de todo jeito, irmão. Os irmãos acreditam, irmãos, que pequeno, nós éramos muito pobres, e minha mãe e meu pai estudavam ali na Parangaba, trouxeram uma menina do interior para ficar me olhando enquanto eles iam para a aula à noite. Não tinha energia, era lamparina. Aí a minha mãe me deixou lá na rede dormindo, com um véu em cima da rede. A menina agarrou no sono. Aí parece que eu chorei, ela veio dormindo, pegou a lamparina só no automático. Aí tocou fogo no véu, aí voltou para dormir. Os irmãos acreditam nisso, irmão? Aí com pouco tempo a minha mãe chegou, a minha mãe disse, não foi, Rosinha? Quem ainda tirou foi os véus ainda de cima de mim aqui, queimando ainda. Tudo queimando aqui. E a menina não sabia de nada, foi só me queimar mesmo, usada pelo Satanás, que Deus guarde a vida dela e abençoe. Aí com 13 anos, 12 anos, menino, lá vai de novo. Tô brincando de bola infantil. A bodega do meu pai lá, com aquela habilidade, né? Que os irmãos já conhecem de Zico, né? Jogando de bola, frente à bodega. A bodega é bem feita uma curva assim. Dessa lá vem uma Kombi, quebrou a barra da direção e vem para a bodega. Só dá tempo de eu fazer assim. A porta abriu, deu uma chibatada aqui nas minhas costas, eu voei. Mas me livrei. Estou aqui contando a história para não ver brincadeira. Outra vez, irmãos, minha mãe tirava a galinha caiu dentro da cacimba. Quem que vai tirar? Que era o super-homem da família. Aí me amarraram na corda, ó. Botaram um pau na corda, eu sentei e fui descendo na cacimba. Roçando a corda na boca da cacimba. Isso ia dar certo, irmão? A corda partiu, irmão. Lá eu. Isso antes de ficar de maior. Depois de maior, irmão, se eu for contar o livramento. Então, irmãos, Deus é bom demais, irmão. Aí eu fico olhando, irmãos, Deus me livrou, irmãos. Rapaz, Deus me livrou de tudo que... Olha, eu era jovem, tinha 13 anos. Aí tinha uma jovem lá, eu me embelezei pela jovem, né? Aí a jovem era vou aqui, porque a gente não pode hoje em dia, não pode mais falar isso não, né? Era dos tambores, irmão, entende, né? Aí lá vai eu, querer me meter no meio dos tambores lá, para poder conquistar a menina, né? Aí Deus me tirou de lá, irmão. Deus me tirou de lá. Depois eu comprei livro para ler sobre
ocultismo, Deus me livrou. Eu não tinha conhecimento do Senhor. Deus falou no meu coração, irmãos. Eu peguei aquele livro que eu comprei. Eu era militar já, né? Estava na marinha. Eu fui no banheiro e queimei. Não li nem uma página. Queimei. Deus já trabalhou na minha vida. Quando eu comprei o livro, quando eu cheguei lá para mim ler, aí Deus começou a falar no meu coração. Eu não sabia que era Deus. Mas eu fiquei com tanto temor que eu fui no banheiro e toquei fogo. Daqui a pouco só vi os outros maridos assim, dá para fumaça essa aqui dentro do alojamento, mano. Pegou uma fumaça medonha lá, o livro lá pegando fogo dentro, botei dentro da privada. Deus me livrando. Deus me livrando. Era a sede que eu tinha de Deus e não sabia. Uma vez, irmãos, eu trabalhava no Diário do Nordeste renovando a assinatura de jornal. Aí eu estava lá no Juazeiro do Norte. Eu comprei um livrozinho chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. E aquilo ali começou a despertar em mim desejo de buscar essas coisas. Mas era sede de Deus e eu não sabia. Aí quando eu cheguei lá em Juazeiro, eu disse, rapaz, eu vou fazer uma visita a um centro para me ver como é que é. Você acredita, irmãos, que eu peguei lá na época era catálogo, né? Não tinha... Porque eu peguei o endereço do catálogo de 3 centros lá em Juazeiro. Você acredita que todos os 3 que eu fui atrás, nenhum, tudo estava fechado? Tudo fechado. E quer dizer, eu estou falando aqui, resumindo, irmãos, eu sei que você tem a sua história. E quando você começa a ver como Deus trabalhou na sua vida, para trazer você até aos pés da cruz, para trazer você até a conhecê-lo na verdade, e é por isso que nós somos gratos, porque Deus nos amou primeiro, irmãos, porque nós não tínhamos nada para atrair a Deus, irmãos, mas Ele nos atraiu a Ele. Ele que nos atraiu a Ele, irmãos. E Ele trabalhou nas nossas vidas, e é por isso que nós somos gratos. Se eu for dar o microfone para você dar o seu testemunho aqui, como Deus trabalhou na sua vida também, quantas provações você passou, quantas lutas, mas um dia você reconheceu que Jesus era o Senhor da tua vida, um dia você reconheceu que você tinha necessidade de deixar Jesus entrar na sua vida para alcançar a vida eterna, e hoje você tem que ser grato, irmão, pelo aquilo que Deus fez na sua vida. Amém, irmão? A Bíblia diz, irmãos, que a gente, aqui em Hebreus 13:15 diz, portanto ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A Bíblia está dizendo, irmãos, que a gente deve sempre louvar a Deus. Isso significa em tempos bons e em tempos ruins. A gente tem que louvar a Deus, porque a gratidão, ela não depende das circunstâncias que nós estamos passando. A gente tem que louvar a Deus, irmãos. E essa gratidão, irmãos, deve ser pública, irmãos. A gente tem que testemunhar. E é uma coisa que nós vamos mudar aqui também, viu, irmãos? Nós vamos ouvir mais testemunhos aqui, nos cultos, para que a gente possa ver, como a gente viu aqui hoje, o que Deus tem feito, o que Deus tem operado, para a gente testemunhar publicamente o agir de Deus no nosso meio, porque eu, como pastor, eu sei o que Deus tem feito na vida dos irmãos, os irmãos me participam, um ou outro, e eu sei, mas a igreja não sabe. Então, eu não vou ficar dizendo, ó, Deus fez isso na vida do irmão, Deus fez isso na vida. Não, cada um de nós, temos que louvar a Deus com o nosso lábio. Amém ou não amém, meus irmãos? Deixa eu adiantar aqui, para a gente encerrar, porque senão... Então, o salmista perguntou, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Você pode se perguntar hoje, o que eu posso fazer por Deus, por todas as coisas que Ele tem feito na minha vida? Não hoje, mas desde que eu nasci, quantas coisas Deus já fez na minha vida, quantos livramentos, quantas bênçãos Deus derramou sobre a minha vida. Talvez Deus tenha feito muito por você, livramentos, curas, provisão, família, portas abertas, salvação. Deus já fez muito por você. Hoje,
Deus não está procurando, irmãos, pessoas perfeitas aqui não. É como o Axel pregou, todos nós temos falhas. Deus não está procurando pessoas perfeitas aqui não. Esta noite Deus está procurando pessoas que tenham os corações gratos a Ele, que esteja aqui cheio de gratidão a Ele, cheio de amor por Deus. Não seja, irmãos, como aqueles 9 que não voltaram e foram-se embora, não. Seja como aquele único que voltou para agradecer a Deus por todos os benefícios do Senhor. Amém, irmãos? Porque quem aprende a agradecer vai aprender um segredo espiritual. Que segredo é esse, pastor? A gratidão, irmãos, nos mantém perto de Deus. Quanto mais grato nós somos, mais perto de Deus nós ficamos. Amém? Então, somente aqueles que estão com o coração gratos aqui esta noite a Deus, somente aqueles que vieram para agradecer a Deus pela sua vida, somente aqueles que vieram aqui hoje dizer: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, realizado, e pelo aquilo que o Senhor é na minha vida. Somente aqueles que são gratos começam a glorificar ao Senhor. Fiquem em pé esta noite, louvando e agradecendo a Deus. Quero chamar o presbítero Ednardo e o pastor Edson para me ajudar esta noite, que nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus esta noite, agradecendo pelos seus benefícios. Talvez você chegou aqui em meio à luta, mas em meio a essa circunstância que você está vivendo, vamos agradecer a Deus, porque tudo tem o tempo de Deus, tudo tem a permissão de Deus, tudo tem um agir de Deus. Às vezes a gente não sabe por que aquilo está acontecendo, mas é Deus que está operando. Amanhã você vai saber que o que Deus tem para a tua vida é muito melhor, é muito melhor. Então vamos louvar a Deus esta noite e vamos orar, agradecendo a Deus.